Fala galerinha, esse é o seu História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e a aula de hoje é sobre a Revolução Industrial. Nós vamos ver como tudo começou e por que nós temos tanta coisa produzida por fábricas, tanta coisa altamente tecnológica, né, tão avançada, mas tudo isso teve início. É por isso que nós vamos refletir numa coisinha. Pega o seu celular aí, né, se já não tiver com ele na mão. E você tem que perguntar a si mesmo, quantas peças fazem parte dele? Quais são as matérias-primas que fazem parte desse celular? Qual é a origem dele? E que mercados ele movimentou, né, com o negócio de venda dele? Então para responder essas perguntas, você vai ter uma série de respostas que vai ter uma origem histórica. E é dela que nós vamos falar na aula de hoje. A Revolução Industrial, início 1760. Trata-se de um conjunto de mudanças profundas no modo em que os seres humanos produziam suas mercadorias, viviam e se relacionavam uns com os outros. Do artesanato à maquinofatura. Antes da Revolução Industrial, as formas de produção predominantes eram o artesanato e a manufatura, e vocês vão entender a diferença. No artesanato, uma pessoa era responsável por todo o processo de produção. Matéria-prima, ferramentas e local de produção eram do artesão. Então, o artesão, ele dava início, meio e fim ao processo, né, de produção no artesanato. Aqui você tem dois exemplos nessa gravura de artesãos, tá? O primeiro é o marceneiro, fazendo peças de madeira, e o segundo é um escultor, fazendo uma peça aí de uma pedra, provavelmente mármore. As grandes navegações e conquistas de mercados nas colônias durante o século XV levaram a uma grande procura dos produtos europeus. É aí que vão surgir as manufaturas, grandes oficinas onde negociantes europeus reuniam trabalhadores para a produção de artigos por um salário pelo trabalho deles. Então, como houve um aumento na procura pelos produtos europeus, os artesãos já não davam mais contas. Então, comerciantes europeus faziam grandes galpões, faziam grandes oficinas e contratavam artesãos para trabalhar nela, pessoas também comuns para ajudar na produção. Como eles faziam trabalho com as mãos, produziam, né, faziam esses produtos com as mãos, daí o nome manufaturados, certo? Manufaturas. Aqui você tem um exemplo de uma manufatura de peças de couro. Aqui é uma manufatura de sapato, uma sapataria provavelmente. As manufaturas, né, como foi dito, tem esse nome porque os artigos eram feitos à mão, embora cada pessoa cuidasse de uma parte da produção. Diferente do artesanato lá, a oficina e a ferramenta era de um patrão. O trabalho era executado por pessoas contratadas para fazer o trabalho, mas a oficina e as ferramentas eram do patrão. E, por fim, nós vamos falar agora da maquinofatura. Trata-se de uma produção feita com máquinas movidas a vapor. Pessoas passaram a trabalhar nas fábricas para um patrão por um salário. Então, o artesão fazia um trabalho solitário. As manufaturas eram oficinas que tinham vários trabalhadores produzindo com as mãos os artigos, né? Então, quando se inventou as máquinas para a produção de algum artigo, aí várias pessoas foram trabalhar nas fábricas, né? Participando assim da maquinofatura. Aqui você tem uma maquinofatura, no caso aqui uma fábrica de tecido, né? Uma fábrica têxtil. Aliás, as primeiras fábricas surgidas na Inglaterra são da indústria têxtil. E aqui você vê a mão de obra predominantemente feminina. Não vai esquecer. Artesanato trata-se da produção manual
e uma pessoa faz a peça do início ao fim. Pode ter até alguma ajuda, mas é a mesma pessoa quem realiza do início ao fim a produção da peça. Já a manufatura, a produção também é manual, ou seja, feita com as mãos, assim como no artesanato, mas várias pessoas fazem uma peça. Cada uma faz uma parte. E o trabalho, né, ele é executado pela remuneração. No artesanato, o artesão, o que ele recebe pela peça é o pagamento, né, o seu salário. Já na manufatura, o dono da oficina pagava aos seus contratados. Na maquinofatura, a produção é feita por máquinas, como o próprio nome já diz, e pessoas operam as máquinas. E o trabalho é feito por um salário. A diferença entre artesanato, manufatura e maquinofatura. O pioneirismo inglês. Então, os ingleses foram os pioneiros, foram os primeiros na Revolução Industrial. Na Inglaterra se desenvolveram as primeiras máquinas movidas a vapor e também lá foram construídas as primeiras fábricas. E esse pioneirismo teve motivos. Quais foram os motivos que levaram a Inglaterra a sair na frente? Primeiro, havia um acúmulo de capitais por meio da pirataria na costa da Ásia, da África e da América. Lembra na aula anterior? Nós falamos sobre isso, que a Inglaterra enriqueceu bastante, principalmente no governo de Elizabeth I, graças à atuação dos corsários, né? Então, além do mercantilismo, a atuação dos corsários, que era um tipo de piratas que se associava ao governo e tinha autorização do governo inglês para tirar, vamos dizer assim, roubar os produtos encontrados em navios, embarcações. Então, incluindo aí o tráfico de escravos, você vai ter nesse comércio que a Inglaterra tinha, eles traficavam escravos da África. E esse comércio todo era feito com as colônias e outros países. Então isso tudo fez com que as pessoas que eram donas desse negócio, né, da pirataria e do comércio, elas enriquecessem, acumulassem bastante dinheiro. Além disso, havia muita mão de obra, né, e além disso, a mão de obra é barata. Muita gente aceitando trabalhar por um salário baixo, uma vez que milhares de camponeses haviam sido obrigados a se mudar para as cidades por causa dos cercamentos que também vimos na aula anterior. E esses foram expulsos de suas terras. Outro motivo foi a existência de ricas minas de carvão e de ferro que eram necessários para a indústria e de um comércio interno que se desenvolveu bastante graças à abolição dos antigos direitos feudais. Então a Inglaterra se modernizou política e economicamente, e isso ajudou bastante a ela a ser pioneira na Revolução Industrial. Além disso, havia a força do puritanismo, que não condenava o lucro e que pregava uma vida disciplinada e voltada para o trabalho e para a oração. Então, uma pausa aqui, como já foi explicado na aula anterior, mas volto. O puritanismo era uma vertente do calvinismo, né? Portanto, uma das vertentes protestantes, que acreditava que o ser humano ele poderia e deveria trabalhar, né, para prosperar. E sua prosperidade era vista como um sinal de salvação de Deus na sua vida. Então, diferente da Igreja Católica, cuja visão da Idade Média havia a condenação da usura e da riqueza, né, do acúmulo de riqueza, exceto para ela, claro, no puritanismo você vai ter a possibilidade do indivíduo prosperar. Então isso também ajudou bastante. Além disso, o que nós falamos na aula anterior, a Revolução Gloriosa de 1688 conferiu estabilidade política e criou condições para o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. Então esses foram os motivos principais pelos quais a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial. Muita riqueza acumulada graças ao comércio e à pirataria. Muita mão de obra e mão de obra barata, minas de carvão e de ferro existentes em seu território, a ideologia puritana, né, eu diria, não é nem
ideologia, mas essa influência puritana de que o ser humano ele poderia, com seu trabalho, prosperar, e também a estabilidade política e econômica causadas pela Revolução Gloriosa. As máquinas. A indústria têxtil, tecidos de algodão, foi a primeira na Inglaterra a se mecanizar. Havia um interesse de empresários ingleses por haver grande procura pelos tecidos ingleses em todo o mundo. Então muita gente estava procurando os tecidos ingleses. Então o que é que esses empresários eles fizeram? Aqui você tem mais uma vez uma fábrica têxtil. Vocês podem ver mulheres representadas ali operando as máquinas. Então o que é que os ingleses fizeram, os empresários? Eles começaram a dar prêmios, a quem inventasse máquinas que produzissem em menor tempo, fizessem em menor tempo determinado trabalho. Então foi esse incentivo que fez com que máquinas fossem inventadas. O algodão proveniente do Oriente, dos Estados Unidos e do Brasil, principalmente produzido pelos escravos, era relativamente barato. Por isso que era barato, porque era produzido por escravos e não trabalhadores assalariados. Com vistas à produção de tecidos de boa qualidade e a um baixo custo, que foi feito, como eu disse, empresários ingleses passaram a oferecer prêmios em dinheiro para quem inventasse máquinas de fiar e tecer. As máquinas, feitas basicamente de madeira, no início, isso era um problema. Para se utilizar o vapor, era necessário um material mais resistente. Logo no começo, as máquinas eram de madeira, mas passaram a ser feitas com peças de ferro também, ou de outros metais. Aqui você tem uma das primeiras, essa daqui é uma máquina de fiar, fazer fios. Ela era movida a manivela, como você pode ver na ilustração, manivela, certo? E é eminentemente feita de madeira, algumas peças de metal. E como ela funcionava? Colocava-se os fios aqui, a pessoa ia girando a manivela e ela ia fiando, ia tecendo. Com o aperfeiçoamento da metalurgia, as máquinas passaram a ser feitas com ferro e a energia a vapor passou a ser utilizada em diversos ramos. Energia a vapor, minha gente, trata-se de uma caldeira, certo? Um recipiente com água. Era aquecido e esse vapor gerado pela água aquecida, a fumacinha da água, o vapor, ele era canalizado para movimentar as engrenagens da máquina. Energia a vapor, por isso. Então, o barco e a locomotiva a vapor foram inventos que revolucionaram os meios de transporte no século XIX, dos anos 1800. Aqui nós temos um barco a vapor, de 1809, e aqui você tem a locomotiva. Locomotiva, certo? O trem é a junção da locomotiva, que é a parte onde fica, onde puxa o trem, a cabeça do trem, fica o motor e os vagões ficam logo atrás. Então a locomotiva é a invenção também dessa época dos anos 1800. Inventos aplicados à indústria. Veja essa linha do tempo. Em 1764 foi inventada a spinning jenny pelo carpinteiro James Hargreaves. Era uma roda de fiar que funcionava à mão, mas já produzia 8 fios ao mesmo tempo e fazia o trabalho de dezenas de pessoas. A Jenny, como era simplesmente conhecida, podia ser instalada em casa, era pequena e não precisava de uma força motriz especial. Em 1765, nós podemos ver James Watt estudando melhorias para a máquina a vapor aperfeiçoada por ele em 1765. O uso do vapor como fonte de energia tornava possível substituir a energia muscular, a do vento e a da água por uma energia mecânica, daí sua importância. Em 1769, a water frame, cuja invenção é atribuída a Richard Arkwright,
era uma máquina de fiar movida a água, mais rápida que a Jenny e que produzia fios grossos e resistentes, necessários à produção de tecidos de algodão puro. Pelo fato de a water frame utilizar a água como força motriz, ela não podia ser instalada nas casas, necessitava de espaço, como a fábrica ou um moinho. Por isso, costumava-se dizer que ela contribuiu para o surgimento do sistema fabril. Então foi com essa máquina aqui, o water frame, que necessitava de água para seu funcionamento, a vapor, que surgiram as fábricas. Já com essas invenções, o transporte de pessoas e de mercadorias tornou-se mais rápido, mais barato e mais seguro. Houve ampliação dos mercados e impulsão à industrialização. 1785. O tear mecânico inventado por Edmund Cartwright iniciou a mecanização da tecelagem. 1807. É inventado o barco a vapor. Em 1814, a locomotiva é inventada, a locomotiva a vapor, representação baseada na litogravura de 1894. Então, você veja aqui a primeira máquina, da mecanização da tecelagem, primeiro barco a vapor, primeira locomotiva. Indústria e mudanças socioeconômicas. A Revolução Industrial contribuiu para consolidar o capitalismo. Duas novas camadas sociais surgiram: a burguesia industrial e o operariado. De um lado, os empresários, do outro, os empregados. O surgimento da fábrica gerou a divisão maior do trabalho e aumentou a produtividade. Produção maior em menos tempo. O trabalhador perdeu assim o conhecimento do processo de produção como um todo. Aqui você tem uma cena, uma cena do filme Tempos Modernos, da década de 30, entre 20 e 30, de Charles Chaplin, em que ele faz um operário, o principal trabalho dele é apertar porcas, e ele está tão habituado a esse trabalho, que é apertar porcas, que ele não consegue mais parar. Ele fica repetindo esse gesto o tempo todo e isso causa a maior confusão. Eu recomendo, tem trechos do filme Tempos Modernos, é só buscar aí no YouTube. Impactos da Revolução Industrial. O primeiro impacto foi o aumento da população mundial. Nos 100 primeiros anos da Revolução Industrial, a população mundial subiu de 600 milhões de pessoas para 1 bilhão e 200 mil pessoas, 1 bilhão e 200 milhões de habitantes no mundo. A população da Grã-Bretanha, Inglaterra, País de Gales e Escócia aumentou mais de 3 vezes. Esse aumento se deveu sobretudo às melhorias técnicas ocorridas na agricultura e ao desenvolvimento da medicina. O segundo impacto foi o crescimento dos transportes terrestres. Em meados dos anos 1800, as ferrovias e o trem já tinham uma importância enorme na Inglaterra e nos Estados Unidos. Uniam campos às cidades, diminuíam o tempo das viagens e agilizavam o transporte de alimentos, contribuindo para evitar as crises de fome que atingiam os europeus com frequência. Crescia assim, a passos largos, a circulação de pessoas e mercadorias. E o terceiro impacto foi o desenvolvimento do transporte por rios e mares. Diante do custo dos transporte terrestre, os europeus voltaram-se para o transporte por rios e mares. Os habitantes da Inglaterra e da França foram os primeiros a construir canais unindo as cidades fabris. Já a ligação entre os dois países era marítima e se fazia por navios a vapor. Em 1860, as grandes companhias londrinas de navegação a vapor transportavam produtos, pessoas e notícias para diversas partes da Terra, do Ocidente ao Oriente. Então, os 3 impactos da Revolução Industrial foram o aumento da população mundial, o crescimento dos transportes terrestres e o desenvolvimento do transporte por rios e mares. Impactos ainda dessa revolução. Bom, a revolução já teve como consequências as migrações. Entre os anos 1850 e 1880, cerca de 22 milhões de pessoas partiram da Europa em busca de uma vida melhor em outros continentes. Parte dessas pessoas veio para o Brasil. Você tem uma foto da época em
em que as pessoas estavam lotando navios, saindo da Europa em busca de melhores condições no chamado Novo Mundo, continente americano. Os imigrantes europeus aqui chegados trouxeram em suas bagagens costumes, alimentos, técnicas e linguagens que tornaram a nossa cultura mais rica e mais variada. Então, você vai ver muito a influência dos imigrantes ali na região sudeste, sul, né? Você vai ter estados como Santa Catarina, Paraná, muito influenciados por alemães, holandeses, né? Italianos ali em São Paulo e também japoneses, essa onda de imigrantes. O crescimento da população, da produção e do consumo, o desenvolvimento dos transportes como trem e barco a vapor, e o aumento crescente da população, da circulação de pessoas, produtos e ideias, tudo isso mudou o modo de os seres humanos viverem e perceberem o tempo. As pessoas tornaram-se mais apressadas. Era preciso negociar, vender com mais agilidade e em maiores quantidades, o que levou ao grande desenvolvimento do comércio internacional. Então, mais consequências da Revolução Industrial foram as migrações, certo? O crescimento da população e essa percepção do tempo de apressar as pessoas. Tempo para tudo e era pouco tempo. As fases da Revolução Industrial. A Revolução Industrial tem 3 fases, entre aqueles que assim a dividem, né? É chamada de primeira, segunda e terceira revoluções, ou primeira fase, segunda e terceira fase, ou primeira, segunda e terceira etapas. Mas tem uns que colocam a quarta aí, tá certo? Vejam só. A chamada indústria 1.0, primeira revolução industrial, foi a mecanização, o TA e a força a vapor, tá certo? A partir de 1784. A indústria 2.0, segunda revolução industrial, de 1870 em diante, foi a produção em larga escala, linha de montagem, eletricidade e combustão. Em 1869 nós temos a indústria 3.0, que é a terceira revolução industrial, que é a automação, robótica, computadores, internet e eletrônicos. E a indústria 4.0, que é a mais recente, né, nos dias de hoje, trata-se de sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes e inteligência artificial. Tá aí a fase da Revolução Industrial. Um mapa mental para a gente fixar o assunto. A Revolução Industrial, né, teve como evolução partindo do artesanato. Né? O artesanato, que era o trabalho feito por uma pessoa só. Do artesanato nós vamos para a manufatura, um aumento da demanda, então várias pessoas numa oficina vão produzir com as mãos um produto, produtos. E da manufatura nós vamos ter a maquinofatura, a produção de artigos por máquinas, principalmente movidas a vapor. As razões para a Revolução Industrial são mão de obra farta e barata, capitais acumulados pela pirataria, né, e comércio com o mundo pelos ingleses, força do puritanismo, que não via nenhuma condenação na prosperidade econômica do indivíduo, minas de carvão e ferro no território inglês, que eram utilizados na fabricação, né, nas fábricas, e a Revolução Gloriosa, que deu estabilidade política e econômica à Inglaterra. As consequências da Revolução Industrial foram aumento da população do mundo, o crescimento dos transportes terrestres e marítimos e o desenvolvimento de transportes por rios e mares. Bom, aqui esse pequeno mapa mental serve para você ter uma base, né, um resumo do nosso assunto. Galera, essa foi nossa aula, espero que vocês tenham curtido. Se ficou alguma dúvida, volta no vídeo, pausa, vê com calma, continue estudando, aprofunde os conhecimentos com outras fontes de estudo, de pesquisa, continue estudando porque estudar é preciso. E até mais, um forte abraço, fica com Deus, tchau, tchau.